Você já percebeu que saber o que fazer para conseguir juntar dinheiro não garante necessariamente que você vai conseguir juntar dinheiro? Porque hoje em dia, ainda mais hoje em dia, né? Informação todo mundo tem. É muito fácil conseguir uma planilha, um aplicativo para controlar gastos, saber quais são as regras de ouro dos educadores financeiros, ver vídeos com dicas na internet, enfim, saber o que precisa fazer para juntar dinheiro é fácil. Todo mundo sabe. Só que isso não garante que você vai conseguir. Mesmo com todas essas informações, tem um monte de gente que continua vendo e percebendo o dinheiro sumindo, diminuindo todo mês. No vídeo de hoje, eu vou te mostrar 5 armadilhas que fazem muita gente falhar nessa missão de juntar dinheiro, mesmo tentando, mesmo querendo, mesmo se esforçando fazer tudo certo. E lembre-se, o conteúdo que eu compartilho aqui é de uma pessoa comum para uma pessoa comum. Eu não tenho doutorado em Harvard sobre como fazer a gestão dos seus investimentos, como fazer a gestão do seu dinheiro. Só que eu aprendi na prática, usando o que pessoas comuns conseguem usar. O que eu fiz para mudar a minha vida financeira, qualquer pessoa pode fazer também. Então aqui não é um vídeo onde eu tô num outro patamar, num palco, falando um monte de regras para vocês. Isso aqui é o que aconteceu na minha vida, que eu compartilho aqui e nas minhas redes sociais, e o que eu ajudo outras pessoas comuns de todas as idades, de todas as faixas de renda a colocarem em prática na vida delas e ter bom resultado, beleza? Então esse vídeo eu vou falar 5 armadilhas aqui. Eu tenho certeza que no mínimo uma delas vai fazer muito sentido para você e vai te ajudar. Então, senhoras e senhores, vai ser um vídeo bom. Inclusive, se você tá chegando agora, se você viu esse vídeo em algum lugar e nem me conhece, muito prazer, meu nome é Eduardo Lopes e aqui nesse canal a gente fala sobre investimento, sobre dinheiro, como conseguir fazer toda essa gestão para construir patrimônio e viver de renda no futuro. Aqui você não vai encontrar um conteúdo que vai fazer você enriquecer da noite pro dia. Se esse é o seu objetivo, esse canal não é para você. Aqui a gente fala de investimentos sólidos da vida real para você mudar completamente a sua vida, não da noite pro dia, pro longo prazo. Sim, você começa a ver resultados da noite pro dia, mas a grande mudança vem com o passar do tempo, beleza? Então, ó, vai ser um vídeo bom. Seja muito bem-vindo. Batemos 11 mil inscritos aqui no YouTube, cara, que felicidade. E agora foi rápido, né? Outro dia a gente bateu 10 mil, a gente tava fazendo festa, a gente piscou 11 mil. Então se inscreva no canal porque a gente faz vídeo aqui de valor, vídeo que realmente vai te ajudar, beleza? E sobre essa questão de guardar dinheiro, o problema não é e nunca vai ser falta de informação. O problema é que muita gente monta um plano bonito no papel, só que acaba se tornando impossível de se sustentar na vida real. Inclusive, isso é um pilar que eu uso pra tudo na minha vida. Eu gosto de coisas simples e práticas. Porque tudo que é simples, prático e fácil, a gente consegue fazer no nosso dia a dia. Aquelas estruturas complexas, cara, são lindas, né? A gente olha aquilo e fala, cara, que coisa maravilhosa, mas ninguém consegue colocar isso no dia a dia. Todo mundo aqui trabalha, ou se não tá trabalhando, tá procurando, tá se dedicando, tem família, tem marido, tem mulher, enfim, tá estudando, tem tanta coisa na nossa vida, que se as coisas não forem simples e práticas, a gente não consegue sustentar a todo tempo. E isso vale pra tudo. Por exemplo, você vai fazer uma dieta. Pô, se é muito complicado de você fazer uma dieta, se você tem que ficar pesando todas as suas refeições, pesando cada porção, fazendo conta de quanto que você tem aqui de macroproteína, de vitamina, de minerais, cara, não vai funcionar se você tiver que fazer isso tudo. É muito mais fácil se você tiver algo prático já pronto pra você. E essas armadilhas que eu vou compartilhar aqui nesse vídeo, elas não são aquelas armadilhas que fazem barulho, só que elas atrasam o seu futuro. A primeira delas é você juntar dinheiro sem um porquê. Muita gente acha que juntar dinheiro já é um objetivo. E não é. Todo mundo quer juntar dinheiro, todo mundo quer ter dinheiro na conta, mas isso não é um objetivo. Se você não tem uma meta clara, você e o seu cérebro, que é quem manda em você, não vai respeitar esse plano. Então, quando você não sabe para que você vai juntar dinheiro, até quando você vai juntar dinheiro, ou quanto você precisa guardar dinheiro, vira algo abstrato. E tudo que é abstrato é facinho de adiar. Você não sabe, por exemplo, eu ajudo muita gente a investir. E às vezes a pessoa, ela fica pensando assim, é impossível eu ter o patrimônio de 5 milhões. Por
porque ela imagina que ela vai ter que tirar grande parte desse dinheiro do bolso. Quando a gente monta todo o projeto de investimentos para 10 anos, 15 anos, às vezes até para 20 anos, a pessoa, ela começa a ver que ela precisa tirar R$ 2.000 por mês do bolso. Se o objetivo dela é menor, cara, R$ 500 por mês do bolso. E aí, sim, sai do abstrato e fica fácil. Se a pessoa não sabe quanto de dinheiro que ela vai ter que investir, é facinho ela se distrair, parar, e esse objetivo vai embora. O dinheiro precisa de uma missão. Não é só a intenção, eu quero guardar dinheiro. A segunda grande armadilha é esquecer aqueles custos invisíveis. Inclusive, esses dias eu tava conversando com um amigo que se tornou meu médico, porque primeiro eu fiquei amigo dele e depois eu fiquei cliente, e ele tava falando que ele fez isso há uns anos atrás na vida dele, que é aquele erro clássico, olhar só para valor grande e ignorar o resto. Toda meta tem custos escondidos, tem taxa, tem imposto, tem manutenção, tem ajuste, e quando isso aparece depois, o plano quebra. A pessoa acha que o problema é ela, quando na verdade foi o planejamento. Meta sem margem vira frustração. Tá cheio de investimento que parece bom, mas tá cheio de taxa escondida. Tem imposto, aquele investimento acaba ficando inviável se você não calcula o imposto que você vai pagar depois. Isso vem de encontro com a terceira armadilha, que é planejar sem saber de onde você tá partindo. Além de pensar em investir ou poupar mais, tem uma pergunta básica: quanto que eu consigo guardar hoje? A maioria das pessoas nem sabe exatamente quanto ganha hoje. Tem gente que fala, eu ganho tanto, que é o salário bruto. Mas e os descontos? E os empréstimos consignados que um monte de gente tem? Tem gente que não sabe quando cai líquido na conta dela todo mês. E o pior, tem gente que fala, eu ganho 5 mil. Esse 5 mil é o salário que cairia na conta dela. Só que hoje ela tem um consignado de R$ 500, então cai 4.500. Mas na cabeça dela tá o número de 5 mil. Então você precisa se perguntar quanto que você ganha, quanto que você gasta, quanto sobra de verdade. Qualquer plano, se você não sabe exatamente onde você tá, vira chute. Planejamento financeiro começa com diagnóstico, não com sonho. Eu, quando começo a ajudar as pessoas a investir, é normal a pessoa falar assim, eu vou começar com R$ 500. Só um exemplo, tá? Independente se a pessoa começa com 500, com 200, com 1.000, qualquer nível que ela comece, ela fala, é isso que eu consigo investir agora. A pessoa começa a investir, e investir muda toda a vida da pessoa, né? Toda a vida financeira começa a melhorar. E aí, eu brinco que parece mágico, que de repente a pessoa que investia 500 falou, esse mês eu tenho 700. Aí passa um tempo, tenho 800, 900. Cara, da onde tá vindo esse dinheiro que você nem sabia que tinha, que você ia conseguir investir? É porque a pessoa começa a organizar a vida dela, começa a mudar as prioridades que ela tinha, e ela começa a entender de verdade quanto dinheiro ela tinha sobrando e quanto dinheiro ela gastava sem saber. Como eu tava falando desse meu amigo, que virou meu amigo, virou meu cliente dos investimentos, eu comecei a ajudar ele a investir, e eu virei cliente dele, sendo paciente porque ele é médico. Ele me falou que em um momento da vida dele, ele parou a vida dele para entender esses gastos, e ele conseguiu tirar 5 mil por mês desses gastos invisíveis que ele nem percebia. Uma taxinha aqui, uma taxinha ali. Tinha uma mensalidade que ele cobrava de um produto lá da área dele, que era só R$ 19 por mês. Pô, R$ 19 por mês não é nada. Só que ele pagou essa assinatura duplicada durante 3 anos. Então, durante 3 anos, ele gastou R$ 20 todos os meses de besteira. Então, quando a gente começa a investir, a gente entende tudo isso que tá acontecendo, e aí o seu plano não vira mais chute. Planejamento financeiro começa com esse diagnóstico, e não é sonho, não é algo abstrato. Antes do próximo ponto, eu falei de investir agora e como investir muda a vida, né? Como começa uma grande mudança quando a pessoa começa a investir de fato. E por isso eu vou falar aqui do meu livro, Bolsa de Valores para Iniciantes. Esse livro aqui vai te ajudar a dar os primeiros passos na Bolsa de Valores, saber como escolher ações, fundos imobiliários, como montar uma carteira diversificada, uma carteira segura, com foco no longo prazo, em construir patrimônio e viver de renda. Eu vou deixar um link especial para vocês aqui do YouTube na descrição do vídeo. Então, quando acabar o vídeo, você vai lá, clica, frete 100% grátis, e você recebe um exemplar, um livro físico aí na sua casa, beleza? A quarta armadilha é uma grande armadilha que muita gente faz, que é confiar demais na força de vontade ao invés de ter método. Pessoal, boa intenção. Força de vontade não sustenta plano nenhum por mais do que 30 dias. Esse mês eu vou me organizar. Agora vai. Dessa vez eu consigo. Sem método, na raça, isso vai durar muito pouco. É igual para emagrecer. A pessoa que faz isso sem método, ela consegue às vezes segurar por 15 dias e até emagrece, mas de repente estoura e aí ela engorda
engorda tudo novamente e até mais, né? É a mesma coisa com o seu dinheiro. Você segura tudo e depois você gasta até mais do que você estava gastando e o seu buraco fica mais fundo ainda. O que funciona de verdade é o valor definido, é uma data definida, é um processo automático. A disciplina, obviamente, ajuda. Só que a disciplina só vai funcionar se você tem um sistema, um método para te ajudar no dia a dia. Isso tudo vence qualquer tipo de motivação, tá? Porque a motivação não dura para sempre e você não vai estar motivado todos os dias. E a quinta armadilha é achar que só dá para guardar quando você começar a ganhar mais. Essa é clássica. Essa é a desculpa mais comum. Ah, quando eu começar a ganhar mais, eu começo. O salário que eu tenho hoje não dá. Agora não sobra nada. O problema é que esse dia nunca chega. Quem aprende a guardar com pouco, guarda muito depois. Quem não cria o hábito agora, não cria nunca. Constância vale muito mais do que um alto valor. Se você quiser deixar para esperar começar só lá na... Aliás, além disso não funcionar, independente de quanto você ganhe hoje. E isso eu percebi na minha vida, isso aconteceu comigo. Pessoas que ganhavam a mesma coisa que eu, tinham muito mais dinheiro sobrando, guardavam muito mais, investiam muito mais do que eu. Então o problema não era o valor, porque pessoas nas mesmas condições, às vezes tudo igualzinho, casado, 2 filhos, com uma casa, 2 carros, tudo certinho, igual, sobrava mais dinheiro. E às vezes eu via pessoas que ganhavam muito menos, tendo uma vida muito mais confortável do que eu. Então quer dizer, o problema não é que eu ganhava pouco e eu só ia conseguir resolver quando eu ganhasse mais. O problema era a minha mentalidade, que estava toda bagaçada. E se eu não começasse a cuidar disso, independente da situação que eu esteja, e você começar agora na situação que você tá, a mudança nunca vai acontecer. Juntar dinheiro não é sobre planilha, é sobre comportamento, método e clareza. Quem acerta isso, para de viver no aperto, ganha controle, constrói tranquilidade no longo prazo. Então, ó, se o seu dinheiro vive escapando, talvez e muito provavelmente não é falta de esforço, não é falta de vontade, não é falta de motivação. Talvez seja falta de estrutura. E o investidor inteligente não confia só na boa vontade. Ele cria um plano que funciona de verdade na vida real. Nada mirabolante. E por isso que eu falo e repito, investir é um dos pontos fundamentais para mudar toda a sua vida financeira. Tem aquele pessoal que fala, ó, antes de você começar a investir, você tem que acabar com as dívidas, depois você tem que fazer a sua reserva de emergência e só depois investir. Isso é muito bonito na teoria. Na prática, ninguém funciona assim e ninguém consegue chegar lá assim. Imagina você juntar uma reserva de emergência de 6 meses da sua renda para pagar suas contas básicas. Talvez você demore 5 anos para isso acontecer e talvez você demore 1 ano, 2 anos, 5 anos para sair das dívidas. Quando você quer melhorar a sua vida, o melhor jeito é você declarar guerra e você agir em todas as frentes. E investir é importante você começar, mesmo que seja com uma parte pequena, porque a outra parte você vai deixar liberada para construir a sua reserva e para quitar as suas dívidas. Mas fazendo tudo isso ao mesmo tempo, isso sim vai te ajudar na jornada. Então cuidado com esse papo dos educadores financeiros do Instagram, do mundo perfeito. Nossa, você tem que fazer... Me mostra uma pessoa que conseguiu fazer isso. Eu não conheço uma pessoa que passou por essa jornada, que um dia ela decidiu melhorar a vida dela, aí ela saiu das dívidas, depois ela fez a reserva de emergência e depois ela foi e começou a investir. O que eu vejo no dia a dia, com milhares de pessoas nas minhas redes sociais e dos meus clientes que compram os meus livros, são as pessoas que conseguem avançar quando declaram guerra. Começa a investir, começa a guerra contra as dívidas, guerra para construir a sua reserva de emergência. E é assim que a sua vida vai mudar, de uma forma prática e simples. E isso é o que funciona de verdade. Se esse vídeo fez sentido para você e você não deixou o seu like, deixa o seu like agora, se inscreva no canal para seguir aqui comigo. Aqui a gente constrói liberdade no passo a passo, sem ilusão, sem promessa vazia. E se você quer aprender a investir, quer dar um passo a mais nessa sua jornada, eu vou deixar o link do Bolsa para Iniciantes aqui na descrição, certo? Bons investimentos e a gente se vê no próximo vídeo.